Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos da Rádio Além da Vida, da Rádio Londrina, muito bom dia. Do programa Além da Vida, né, Teca? Acho que é tanta saudade do programa que a gente acaba embolando tudo, né? Mas aqui estamos mais uma vez, nesse segundo domingo de janeiro, começando o ano, né, Teca, né, Antônio? Fazendo as nossas programações do ano, né? Os objetivos materiais, objetivos espirituais, e é sempre muito bom tê-los conosco, você, amigo ouvinte, nos auxiliando em levar a mensagem espírita, que nada mais é do que a mensagem cristã, a todos os rincões, a todas as pessoas, independente de crença, de fé, né, que é coisa íntima, né? Então, o Espiritismo vem nos auxiliar a entender o Evangelho de Jesus, e para isso a gente tem esse maravilhoso programa que já tem mais de 20 anos. E conosco hoje aqui a Teca, nossa querida amiga. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Um santo e feliz ano novo para vocês, né? Que tenham um ano de muita paz, de muita luz, de bastante entendimento. E que possamos, né, nessa manhã, né, através desses estudos, esclarecer bastante a mente de cada um, né? E levando sempre conhecimento, levando sempre conforto. Verdade, Teca. Lembrando que todos somos aprendizes, né? Sim. O mestre maior é Jesus, que se utilizou de Allan Kardec para poder trazer essas novas informações, esses esclarecimentos do seu Evangelho, que ele já havia trazido há tanto tempo, né, Antônio? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. E tem uma pessoa importante aqui hoje, é a Dona Aparecida, a mãezinha do Miguel, que está conosco. E nós estamos muito contentes de podermos iniciar mais um ano, e agradecendo a Deus, louvando ao Pai, e direcionando essas boas energias a todos, com um feliz ano novo. A primeira vez que nós estamos aqui na rádio nesse ano. E muito felizes de poder participar dessa doutrina, desse estudo, e poder de alguma maneira aprender, como disse Miguel, aprendizes que somos, aprender com Jesus, aprender com Kardec, essa vivência, essa filosofia de vida que nos fortalece, né, Miguel? É verdade, e eu agradeço a lembrança da Dona Aparecida Silveira aqui, quando ela subia as escadas aqui da rádio, ela falou, já vim aqui. E ela já está com 90 anos, né? Provavelmente ela tem encontrado o pai do Cacá, né? Que trabalhava na rádio. É isso, Cacá? Teu pai trabalhava aqui, né? Então, o Cacá nem era nascido, provavelmente nessa época, né? Então, é uma grata lembrança, uma grata surpresa. Ela é fã desse programa, ela ouve quando estava em Cascavel também, agora está morando em Londrina. E ela é fã desse programa. Bom, pessoal, tá aí as nossas apresentações, e como primeiro momento hoje o material preparado pela Federação Espírita do Paraná, o programa Momento Espírita, que hoje traz como título Providência Divina. Você já se deu conta de que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo
a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguiram um papel para a peça de teatro de final do ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias, permaneceu tristonha, até irromper portas adentro do lar, eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problemas na escola. Ela, Betty, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis, todos juntos sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Betty, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Betty se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: "Foi a resposta de Deus." Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza, é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral não exatamente como se quer. Assim, é o concurso que hoje não se consegue vencer, o imóvel cuja negociação não dá certo, até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser, a razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, nossa mensagem de abertura do nosso programa de hoje. E como sempre, né, Antônio? Muito profunda, muito simples, muito direta, né? E nos traz muitas lições, né? Com certeza, Miguel. A providência divina está sempre a nos ajudar. E nós, muitas vezes, envolvidos emocionalmente nos nossos problemas, não conseguimos entender o que está acontecendo. É necessário esclarecimento. Aonde nós vamos buscar esse esclarecimento? No Evangelho de Jesus, nesses momentos. Nas palavras do Cristo, quando Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Por isso, tenhamos fé, confiemos, porque tudo está dentro da justiça de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e nunca fez um papel autoritário
determinante. Pelo contrário, através de Jesus, ele nos traz a mensagem dizendo que vós sois deuses e podeis também colaborar com a criação. E assim nós tentamos fazer. E as nossas ações muitas vezes atabalhoadas, equivocadas, provocando os momentos que vivemos. Mas como eu disse na lição, Deus escreve certo por linhas certas. Precisamos entender tudo isso, precisamos controlar nossas emoções, equilibrar os nossos sentimentos e olhar ao alto e sempre estarmos gratos por tudo que acontece. Deus é por todos nós, Miguel. É verdade, Antônio. E eu fiquei pensando nessa frase, né? Que é uma frase muito conhecida, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu prefiro construir a minha aqui, Teca, que Deus escreve certo com ou sem linha. Eu acho que Deus é Deus e nós temos que confiar, né? A mensagem começa que o não de Deus é a melhor resposta. Fantástico, a gente podia ficar nessa frase. Nossa. Aí só, né? Então Deus sabe, como o Antônio disse, o que é melhor para a nossa vida, o que é necessário, o que não é supérfluo, né? Então temos que confiar, né, Teca? Sim, primeiro porque nós todos os dias eu acredito que a gente faz a nossa oração do Pai Nosso, né? E na oração do Pai Nosso fala, seja feita a sua vontade, mas na verdade nós queremos sempre que Deus faça a nossa vontade, né? A gente não respeita isso, não. Eu me recordo, quando eu estava falando aí, Miguel, eu me recordei, assim, há muitos anos atrás, eu passava por um problema e na época, assim, eu estava muito preocupada, né? Até desesperada, né? Porque eu não tinha o conhecimento ainda da doutrina espírita, nada. E aí uma prima minha falou assim para mim, Tê, ela me chama de Tê, ela falou, Tê, coloca esse problema no colo de Jesus, né? Coloca no colo de Jesus. E eu falei, olha, não é que eu vou fazer isso mesmo? Mas todo dia eu ficava cobrando ele, né? E um dia ela falou para mim assim, Tê, pelo amor de Deus, você coloca no colo de Jesus, mas você não confia? Para com isso, né? E aí um tempo depois o problema foi resolvido, a resposta de Deus veio de uma outra forma, mas veio, não daquele jeito que eu esperava, mas veio, ele não deixou. Então a providência divina, ela atua todo instante, mas nem sempre é da forma que nós queremos, né? Mas às vezes vem de uma outra forma, mas resolvendo aquilo que a gente queria. Exatamente, foi o que foi dito na mensagem, que a resposta divina sempre chega, que o Antônio destacou, né? Sempre vai ter uma resposta, a nossa prece, ao nosso pedido, né? Primeiro nós precisamos saber o que pedir, né? Como Sim. pedir, e quando vem essa resposta, a gente ter olhos de ver, né? Se for um não, se for um sim, né? Então entender que para nós é o melhor, né? Então é basicamente isso, né, Teca? Tá aí, pessoal, e sempre a gente destaca, né, que essas mensagens preparadas muito cuidadosamente por uma equipe da Federação Espírita do Paraná estão à disposição tanto no site da FEP, né, Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, quanto através do site momento.com. Então lá pelo título, por exemplo, Providência Divina, você tem acesso ao texto, né? E vale a pena meditar depois, parágrafo por parágrafo, porque são mensagens muito bem elaboradas, muito bem trabalhadas. E eu aproveito também, né, Teca e Antônio, para lembrar que esse programa, o programa Além da Vida, é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que retomou já suas atividades normais de estudo, de palestra, de assistência, né? Então fica aí à disposição das pessoas. Nós convidamos, claro, sempre, né, para a palestra principal na quarta-feira à tarde, na quarta-feira à noite e também no sábado à tarde e no domingo de manhã, né, Teca? São as palestras públicas da casa. E claro, e aí a pessoa tomando contato com a casa vai ver lá que tem grupos de estudo, né, tem trabalhos assistenciais de várias naturezas que a pessoa pode se incorporar, tem biblioteca, tem livraria, né, Terezinha e Antônio? Então, e trabalho tem bastante, e sempre aquela coisa, né, Miguel, que eu acho que todas as casas, assim como outros segmentos religiosos, também tem o problema de, assim, é muito trabalho e são poucos os trabalhadores, né?
A gente sempre convocando trabalhadores, mas o pessoal ainda não despertou para essa necessidade, né? Isso. Mas tudo no seu tempo, né? Exatamente. E fica bem no centro de Cambé, né, Antônio? Ali na Rua Pará? Rua Isso, Pará. Isso. Bem centro. Bem central, então a gente faz esse convite, vão ali, vão ser recepcionados por pessoas muito queridas, muito simples, que conhecem a doutrina e vão fazer questão de apresentar não só a doutrina espírita, mas principalmente a casa, né? E quem sabe também o Lar Infantil Marília Barbosa, que hoje é uma escola, né? Começou como um lar de meninas, foi fundado assim, foi conduzido magistralmente pela nossa querida Dulce Gonçalves, esposa do seu Hugo, do paizinho, né, ambos falecidos já, mas que agora é uma escola que também faz parte de todo o complexo ali, do Centro Espírita Allan Kardec. Tá aí, pessoal, então vamos entrar no nosso tema de estudo de hoje, né? Nós seguimos estudando aqui no segundo domingo do mês o Livro dos Espíritos, um trabalho que foi iniciado pelo nosso querido amigo de Rolândia, o Paulo Riso, né? Que por motivos particulares se afastou, mas que continua sempre no nosso pensamento, no nosso sentimento de gratidão por ter trazido tanta informação pessoal, acrescentado a sua experiência as informações que Allan Kardec nos traz no livro básico, no livro fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, e nós estudamos a versão apresentada por Kardec 3 anos depois, em 1860, com 1018 perguntas, né? Isso, né? Porque a gente faz às vezes um pouco de confusão com o total, né? 1018, 1019, falta uma ali, né? Tem uma história até muito interessante que Kardec várias vezes tentou corrigir a falta da 1111, né? Que se vocês olharem ali, ela não vai ter, né? Então da 1010 pula para 1012. Olha só que interessante, né? É uma falha, não está na sequência, então a gente pode dizer que são 1018 questões, né? Mas que ali está grafado 1019. A versão inicial de 1857 tinha 501 perguntas, então Kardec depois elabora a edição definitiva. Nós estamos na segunda parte, né, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 2º, que fala da encarnação dos espíritos. Toda essa segunda parte, pessoal, vai dar origem posteriormente ao livro dos médiuns, né? Então, é o livro que trata da mediunidade, das reuniões mediúnicas, né? Do nosso contato com o anjo guardião. Então, aqui é um primeiro estudo aprofundado que Kardec faz do mundo espírita, do objetivo principal do estudo da doutrina espírita, que é o espírito. Então, está aqui nessa segunda parte do livro. Nós estamos na questão 132, que Kardec coloca como subtema o objetivo da encarnação. E Kardec começa sempre, né, com uma pergunta, e nós devemos sempre atentar que as perguntas de Kardec são muito bem elaboradas, são objetivas, são diretas, e já nela já traz um ensinamento, ou traz já uma necessidade de uma análise, de um pensamento. Então, na questão 132, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é essa: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que a gente está aqui, né? Por que nós reencarnamos? Por que nós deixamos o plano espiritual, o mundo espírita, que é a nossa verdadeira pátria, e nós passamos pelas provas, né? Pelas expiações da matéria, adotamos um corpo material, né? Então, qual é o objetivo disso, né? E, claro, depois que nós vimos na primeira parte toda a crença em Deus, né? Nesse ser criador que só é toda perfeição, há que ter um objetivo. E esse objetivo a gente vai ver agora nas respostas dos espíritos, né, Teca? Isso. Então, os espíritos respondem, então, à questão de Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para avançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte
na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tá aí, pessoal, a resposta que nós iremos comentar na sequência, né? Porque em seguida Allan Kardec vai fazer um comentário dele, né? Ele não faz isso em todas as questões, em algumas ele faz um comentário adicional que o Antônio vai ler para a gente agora, né? Esclarecendo mais ainda a informação dada pelos espíritos, né, Antônio? Sim. Comentário de Kardec. A ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tá aí, pessoal, então essa questão 132, que abre o capítulo 2º da parte 2ª, né, do Livro dos Espíritos, lembrando, né, por que nós estamos aqui, né, por qual o objetivo da nossa passagem pela matéria. E ele logo no começo esclarece, né, Teca, chegar à perfeição, né, dar cumprimento à lei do progresso. Então nós ainda como espíritos imperfeitos, né, mais vícios, mais imperfeições do que virtudes e qualidades, temos que ter essa passagem pela matéria, né? Para uns ele diz aqui que é expiação. O que é expiação? A expiação está ligada muitas vezes ao nosso passado equivocado, né? Que nós temos a oportunidade de refazer. Mas logo na sequência ele vai dizer que a expiação constitui só o fato de passar pela matéria. Olha só que interessante. Então a própria passagem do espírito, ou seja, a encarnação, ele encarnar num corpo material, nisso constitui expiação. E ele vem falar de missão. Mas missão no sentido de prova, né? Aquilo que nós já conquistamos e estamos sendo provados, se realmente nós adquirimos aquela virtude, aquela qualidade, né? Aquele tesouro do espírito. Então é isso. E diz também Kardec na Teca ali que nós somos co-criadores. Olha só, além de estar nesse processo evolutivo de progresso, né? Quitando os nossos débitos passados, passando por provas de qualidades que já adquirimos, nós também colaboramos para que a matéria melhore, o mundo melhore como co-criadores e como filhos de Deus que somos, né? Sim, e nós vemos, né, amiga, quando nós chegamos aqui, né, a Terra em construção ainda, vamos dizer assim, né, porque ela era aquela bola de fogo e aquela coisa. Então, foi esse trabalho, esse trabalho que nós tivemos, né? Quando eu digo nós, já das outras encarnações, tudo, é que a gente vem fazendo, porque a gente não encontrou nada pronto, né? Era um mundo assim bem primitivo. E aí nós, assim, através do trabalho, do esforço, né? Do sofrimento também, porque muitas dores, né, se passaram, chegamos aonde nós estamos hoje. Então, quer dizer, Deus nos deu, como a gente sempre fala assim, que Deus nos deu a cana, né? O homem, então, fez o açúcar. Mas ele também fez a cachaça, né? Então, por aí a gente vê que a gente tem tudo isso, mas a gente, através mesmo do progresso tudo, também vem os nossos vícios, nossos erros, que vai nos levar então a ter que voltar aqui outras vezes por conta disso, né? Mas a gente contribuiu bastante, por isso nós somos co-criadores, né? Porque nós também estamos trabalhando, não está pronto, né? Mas já está bem melhor do que um tempo atrás. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa questão, Miguel, eu posso até estar errada, mas assim, quando ele começa com Deus lhe impõe a encarnação, então a gente tem a impressão, quando ele usa esse impõe, a impressão que dá assim que é como se fosse um castigo, né? Ele impôs uma coisa, ele te castigou. E aí eu lendo, estudando aqui assim, eu lembrei da questão 230, que a gente ainda vai estudar, mas que eu acho que ela é interessante agora. Porque a gente pode olhar aqui essa questão que impõe
como assim, Deus vê a necessidade, porque nós temos necessidades da encarnação. Não é uma coisa assim que a gente está aqui simplesmente por estar, não, é uma necessidade que nós temos para poder evoluir. E na questão, então, 230, o Kardec pergunta para os espíritos, o espírito progride no estado errante, quer dizer, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual? Então ele diz assim, ó, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então a gente vai ver que quando ele diz assim, aqui que a gente há essa necessidade dessa encarnação, é exatamente por isso, porque no mundo espiritual a gente vai aprender, né? É como se a gente tivesse a teoria, mas a prática ela vai acontecer aqui, né, Miguel? Isso, você falou aí da cachaça, né? Mas a gente sempre lembra, beber com moderação. Com né? moderação. Para não sair do equilíbrio, né? Agora é isso, né? A gente vê, às vezes tem que ver a tradução, né, Teca? Porque Deus é todo amor e bondade, né? A imposição dá uma coisa assim forçada. Então, o que a gente pode pensar? É interessante esse destaque, né? Nas primeiras encarnações, o espírito não tem ainda desenvolvido o seu senso, né, comum, o seu livre-arbítrio, vamos dizer. À medida que ele progride, ele vai podendo fazer as escolhas. A gente sabe que tem aqueles espíritos que são endurecidos, recalcitrantes, que não querem reencarnar e ficam no plano espiritual, e isso os romances do Chico, né, são muito... Do Chico não, do Emmanuel, né, do Dr. Bezerra, mostrando que às vezes a pessoa não quer encarnar. Né? E aí sim, aí Deus impõe para esses espíritos a encarnação como necessidade de colocar em prática, como a Teca viu na questão 230, né? Daquilo que aprendeu. Né? Porque uma coisa é só ficar na teoria. Né? E até a gente diz, né? Na prática a teoria é outra, né? Então, ou vice-versa. Então há necessidade dessa prática assim na matéria, porque, claro, vai haver evolução tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, mas é o que diz a questão, né? Nós somos colaboradores, co-criadores e temos que estar aqui para colaborar. E Deus lança a mão do homem, ou seja, do espírito encarnado, não só para esse desenvolvimento da matéria, mas também como para auxiliar os outros homens, né? Então, Deus usa do homem para ajudar o homem no progresso, por isso que a gente vem na família, a lei de sociedade está presente, então não podemos esquecer disso. Um outro destaque que faz aqui, né, Antônio, é que eu achei interessante, e aí já vai se aproximando da parte do livro dos médiuns, né, quando ele fala assim, ó, que para executá-la, ou seja, para encarnar, é necessário que o espírito tome um instrumento. Que instrumento que é esse? É o corpo, né? De harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, a gente sabe que para o espírito que está nesse nível evolutivo da Terra, né? Ou seja, mundo de provas e expiações, que é o espírito que dá essa característica para os mundos, né? Ele vai tomar aqui da Terra os fluidos que lhes são característicos, para poder formar o seu corpo físico e ele poder se expressar. Um exemplo que a gente dá é o mergulhador. Se ele quiser mergulhar nas profundezas, o corpo sozinho não dá, ele tem que usar um outro corpo, um escafandro, uma roupa especial de mergulho para ele suportar as condições de pressão, de temperatura e tudo mais. É um exemplo que a gente pode se aplicar ao espírito, né, Antônio? Com certeza. Ainda lembrando, você foi muito bem quando falou sobre o verbo impor. Existem muitas palavras difíceis de ser colocadas para entender. E aí nós temos que lembrar do Kardec, que é um excelente professor, pedagogo, que lá no início do livro dos Espíritos vai dizer, né, que para termos novos é necessário palavras novas. Então, mas como é essa imposição? O próprio Kardec, ele deixa clara essa imposição quando ele faz o comentário, porque não tem como nós entendermos de outra maneira. Essa imposição, ela se faz pela lei. A lei está acima de nós. A lei de Deus está acima de nós. Tudo se encadeia. Tudo se encadeia na natureza. Então, é um objetivo, a perfeição. E nós não vamos ter vontades iguais. Nós não vamos ter desejos iguais. Por isso, existe essa imposição da lei. É por isso que no comentário dele ele fala, né?
É admirável a lei, a sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Porque essa imposição se faz porque nós somos empurrados. Ah, mas eu não quero, como você me falou, dos espíritos recalcitrantes, que não querem evoluir, que querem permanecer estacionados. A lei vai empurrá-los, o progresso vai empurrar. Essa imposição vem disso. Como você vai dizer que não há uma imposição? Há uma imposição porque é da lei. Amorosamente, né? É da lei, é o amor. Porque é fato, seremos perfeitos um dia. Isso é fato, é da vontade de Deus. Por isso, o verbo impor, nesse momento aqui, é difícil você tratar de um assunto que é complexo, que ensina coisas novas. Por isso, essa dificuldade da gente entender. Mas você foi muito bem quando você falou, quando dá o exemplo dos espíritos recalcitrantes. Endurecidos, né? Endurecidos, exatamente. Então, pessoal, dessa questão aqui, então a gente vê dois objetivos, além de toda a composição que os espíritos colocam, né? Um é esse que o Antônio acabou de falar, chegar à perfeição, né? Então o objetivo da encarnação é esse, nós progredimos tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E o outro objetivo, né? Para o espírito fazer a parte que lhe toca na obra da criação, né? Então são esses dois objetivos essenciais, principais aqui. E para isso ele vai ter um perispírito, né, um corpo espiritual, que é o elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, né? Esse perispírito formado dos fluidos aqui da Terra, né, Teca? Jesus, quando encarnou aqui na Terra, ele também tomou os fluidos, claro, como ele era um espírito puro, ele vai pegar os fluidos mais puros, mas ele sofreu, o corpo dele era um corpo de carne como o nosso. Mas a composição era dos fluidos mais puros, mais sutis para a composição daquele corpo, né? Tá aí. É engraçado, né, Miguel? Só fazendo uma parte aqui, é que quando eu comecei a doutrina espírita, a frequentar a doutrina, e falava assim, né, principalmente naquele capítulo do Evangelho que falava que há muitas moradas na casa do Pai. Então, ele falava assim que podia assim, encarnar ou reencarnar em outros mundos. Eu tinha assim comigo, que como que pode eu num outro mundo? Porque eu imaginava, é o que ele está falando aqui, mas eu imaginava que seria eu com carne, né? E você sabe que no trabalho que a gente faz no sábado à tarde lá com o pessoal, eles tinham essa mesma noção, porque eles falavam assim, mas como que tem outras pessoas no outro mundo? Assim como a gente? Falei, não, é outro corpo, porque é exatamente o que ele fala aqui, porque você tem que pegar os fluidos daquele planeta. Outros elementos. Com outros elementos, não é assim. Ele falou, então não adianta, assim, aquilo, quando você fala assim, porque tem a vida em Marte, pode haver vida em Marte, lógico que tem, né? Mas, falou assim, mas não é os homenzinhos verdes que você vê aqui na Terra. Então eu começo a explicar para eles, porque era uma forma até de eu entender também. Sim. A própria ciência quer fazer a correlação a nós, quando diz, não tem oxigênio, não tem água. São elementos diferentes à vida lá. Sim, são não outra, tem a necessidade outra que composição. nós temos nesse, né, no planeta Terra. Agora, interessante no segundo objetivo, quando Kardec diz assim, que Deus faz com que nós, além de progredir, nos aproximemos dele. A nossa parte na construção divina, fazer a nossa parte, se aproximar, entrar em comunhão com Deus. É isso que é cativante, porque você vai se sentir melhor. Você diz, eu fiz a minha parte, e aí você está próximo de Deus. Você é uma criatura que veio à Terra para colaborar com Deus, entrar em comunhão com Deus. E como disse Jesus, Deus é o Pai. Exatamente, Antônio. E fechando esse tema do objetivo da encarnação, pessoal, nós temos a questão 133, que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, né? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal, e Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho
e, por conseguinte, sem mérito. A essa resposta, Kardec vai adicionar um item A, que é o seguinte, que depois o Antônio vai ler a resposta, né? Kardec, no item A, dessa mesma pergunta 133, ele faz o questionamento. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E os espíritos responderam: chegam mais rápido ao objetivo. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Essa questão, pessoal, é muito interessante, porque é a pergunta daqueles espíritos que fizeram as escolhas corretas, né? E Kardec diz que usar, né? Que não precisaram passar pelas expiações, ou seja, escolher errado, ter que consertar o que fizeram de errado, né? Através da misericórdia divina, perdão. Mas os espíritos começam dizendo que todos tiveram o mesmo ponto de partida. Olha que interessante, né? Todos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, sem o conhecimento, mas com a lei de Deus embutida no seu ser. Olha só. E ele vai falar, né, depois de mérito, né? Então, para os espíritos, o conhecimento da lei, o desenvolvimento da lei é através da meritocracia. À medida que nós trabalhamos, nós conquistamos. E isso fica gravado no nosso ser, né? Então, existem sim esses espíritos que vão fazer a caminhada até a perfeição em linha reta. Mas boa parte deles, na hora de fazer uma escolha, faz uma escolha equivocada e aí sai daquele caminho de Deus direto, né? E aí vai ter que passar pelas dificuldades. Ele vai falar no item A, né, que eles não vão estar isentos dos sofrimentos da vida corporal. Não, mas eles vão chegar mais depressa ao fim, que é o nosso objetivo. Qual é o fim? O fim é ser espírito puro, como Jesus, né? Então, mesmo passando aqui pela existência material, o comportamento desses espíritos que fazem as melhores escolhas é melhor. Eles não sofrem tanto quanto a gente. Por que nós sofremos com as vicissitudes, né, Teca? Muitas vezes pela nossa ignorância. Sim. E é como diz a mensagem de abertura do programa, né? Muitas vezes um não de Deus é o melhor para nós, e nós não nos conformamos com esse não. Nos revoltamos e aí fazemos outros erros em cima daquele e não aceitamos o que o nosso anjo da guarda está nos sugestionando ou que Deus apresenta para nós, porque nós queremos fazer a nossa escolha e muitas vezes a nossa escolha é equivocada. E quando nós somos dóceis, somos mansos, somos submissos, entendemos que Deus quer o melhor para nós, aí sim, aí a gente suporta melhor essas vicissitudes que são naturais aqui do planeta onde a gente vive, né, Teca? Sim. Miguel, eu li, estudando esse capítulo aqui, eu li, estava na internet, a gente não pode acreditar em tudo que está na internet, mas tem umas coisas assim que a gente tem que discutir. Eu li, né, que os espíritos, há um segmento religioso, lá não cita qual, né, e eu também não consegui saber, mas diz assim, que os espíritos, eles ficaram assim, como se eles tivessem ficado no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual, então, eles seguiram o caminho deles. Uns, né, desses espíritos, então, é meio ilógico o negócio, assim. Eles acabaram falhando por conta de vaidade, por conta de orgulho, e por conta disso eles tiveram que reencarnar. Tiveram que encarnar, na verdade, encarnar. Então eu comecei a ler isso daí, achei assim, uma coisa assim, muito estranha, eu não sei, porque lá não cita assim, qual é o segmento que se estuda ou que se acredita nisso, né? Mas, veja só, né, quando Kardec fala assim, olha, Deus que é justo não poderia fazer alguns felizes sem dificuldade, sem trabalho e por conseguinte sem mérito. Então, primeiro, a teoria a gente aprende no mundo espiritual, a prática é aqui. Então, falhar lá
E se a gente pensar isso daí em questão de Jesus, vamos colocar o Espírito de Jesus. Nesse raciocínio que estava nesse texto que eu li, é como se Jesus já houvesse sido criado ali daquela forma. Um espírito já puro. Então, vê só como que não tem lógica, porque se Deus é justo, ele não poderia já criar um espírito já puro e outros falíveis, né? Seria uma injustiça. Então a gente vê que já começa, a gente tem que, é aquilo que Kardec fala, né? A gente tem que ter uma fé muito raciocinada, a gente tem que questionar, tem que pensar. Porque se Deus é justo, ele não pode agir dessa forma, né? Privilegiando um e não outros, né? Então a gente vê, segundo Kardec escreve e a gente estuda, que Jesus foi um espírito como nós, né? Que seguiu todos os trâmites normais, não teve benefício nenhum. Ele conquistou através, assim, como o Miguel estava dizendo, ele seguiu, ele pegou o caminho reto e foi. Então ele chegou mais rápido a ser um espírito puro, né? Nós ainda pegamos uns atalhos, um monte de... E nós estamos aqui, né? A gente parou em vários lugares, então por isso nós estamos aqui. Então vai depender de cada um de nós chegar mais rápido ou demorar mais, não a perfeição, né? Mas uma perfeição relativa, porque a perfeição mesmo é Deus, né? Essa perfeição relativa. Então a gente vê assim que todos nós vamos chegar então a essa perfeição relativa através dos nossos esforços e não por benefício, né, Miguel? Exatamente. E isso nos reporta a questão anterior, né, Teca, quando diz que além do objetivo do progresso, mesmo esses espíritos que escolhem, fazem as melhores escolhas ou as escolhas adequadas e seguem em linha reta rumo à perfeição relativa, né, eles também têm que cumprir o segundo objetivo que a gente viu na questão anterior, que é ajudar a Terra a progredir, né, a ser co-criador, então. Mas é interessante que os espíritos começam dizendo assim, olha gente, todos foram criados sim, todos tiveram o mesmo ponto de partida, o próprio Cristo também. Sim. E aí vem a meritocracia, né, Antônio? Então, aquilo que se conquista não se perde. Exato, porque todos partem do mesmo ponto, porque isso é justiça. Deus trabalha dentro da justiça. Então, como a gente lembra lá do momento espírita, né, o não de Deus, né, nós vamos lembrando daquela mensagem e entender que tudo esse não, ele está dentro de uma justiça. E quando você imagina, porque o Kardec ele é muito perspicaz, né? Quando ele fala assim, mas do que adianta seguir o bem se nós não vamos nos isentar das aflições, né? Ele diz assim, mas os espíritos falam assim, mas vai chegar ao objetivo mais rápido. Aí você lembrou bem, tem a segunda parte, você vai colaborar, você vai ter esse privilégio de colaborar, de estar próximo de Deus, de fazer parte dessa obra. E aí, nesse momento, quando nós estamos caminhando em direção de fazer parte dessa obra e colaborar com Deus, nós cometemos equívocos. E aí vai ser necessário reparar os equívocos. E quando nós temos essa consciência, porque a lei de Deus está dentro de nós, mas nós precisamos conhecer que isso está dentro, reconhecer que isso está dentro de nós. E quando temos esse reconhecimento, nós sabemos, é nós que vamos saber, somos nós, porque Deus nos outorgou isso, essa capacidade de entender de que nós estamos equivocados e que nós necessitamos caminhar para adiante em direção a Ele. E quando a Terezinha fala todas essas coisas, a gente imagina assim, a vida não começou na Terra. Tem outros planetas e muitos de nós começamos a vida na Terra, essa vida de espíritos racionais, e estamos aqui, muitos de nós começamos aqui na Terra, e Jesus, quando ele começou em outros orbes, em outras galáxias, e isso é mais complexo ainda, mas para que nós entendamos, quando nós começamos a pensar, nós vamos ver a grandiosidade de Deus. Deus não se limita apenas ao planeta Terra. Deus está além
muito além. É verdade, por isso que a mensagem do Espírito de verdade, né, Antônio, é amai-vos e instruí-vos. A instrução vem nesse sentido, pessoal, aqui, ó, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai trabalhar para se modificar, né, Teca? E quanto mais a gente se modifica, eliminando vícios, adquirindo virtudes, a gente suporta essas condições aqui de um planeta inferior como é a Terra. O Antônio lembrou bem, a Terra, num nível que Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que fala, né, da pluralidade de mundos habitados, a Terra está acima de mundo primitivo. Olha só, então aqui a encarnação já vem com senso, o Espírito já tem senso crítico, já tem livre-arbítrio, porque quando é primitivo, o mundo primitivo é só instinto. Então nós já estamos numa situação de poder decidir. Mas nós fomos um mundo primitivo. Nós passamos pelo mundo primitivo, claro, nas primeiras encarnações. Exatamente. Então, entender isso, e Kardec lá coloca 5 níveis, né? Depois, planeta de regeneração, mundo feliz e mundo celeste, que é onde habita Jesus. E Miguel, o importante é entendermos que instruir, buscar o conhecimento, a inteligência, para irmos em direção a Deus. Exatamente, exatamente. E Ele nos dá toda a condição para isso, nos dá o anjo da guarda, que é o espírito bom da segunda ordem, nós somos da terceira, mirando em Jesus, que é da primeira ordem, né, Teca? Sim, e pensar sempre também, Miguel, que nós não estamos no vale de lágrimas, né? Não. Porque às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, a Terra é um vale de lágrimas, né? Como se houvesse somente sofrimentos. Esse sofrimento todo é consequência dos nossos atos, né? Mas a partir do momento em que você passa por uma dor, por um sofrimento... O Chico falava, né, que a dor para ele era uma enfermeira amiga. Porque a partir do momento que você passa por uma tribulação, por uma dor, alguma coisa, você aprende. E você não vai repetir. Sim, e tem lágrimas que são de felicidade, né? Sim, mas agora você também, puxou uma sardinha pro seu lado, esse negócio de enfermeira amiga, né? Né, Antônio? Então, pois é. Pessoal, nós estamos chegando no nosso horário, porque agora vai vir o Zé Antônio, né, com a reflexão espírita. E aí no finalzinho a gente nos despede ou despedimos agora? Como é que a gente combinou hoje? Nós combinamos nos despedir antes da mensagem. E deixar o Zé Antônio fechar, né? Isso. Então, Teca, por favor. Eu queria aqui deixar um trabalhinho de casa, né? Porque a gente, assim, não dá pra gente falar tudo, o tempo é meio corrido, né? Mas assim, ó, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, tem um item, no item 25, tá assim, ó, necessidade da encarnação. Leiam, estudem esse capítulo aí para a gente entender por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, né, com essa oportunidade que Deus nos dá, né, e vamos continuar essa nossa jornada, mas sempre com bastante equilíbrio, né, e com bastante confiança, né, porque entendendo mesmo, né, que se Deus diz não, é o melhor para nós. É verdade. Bom dia a todos, um bom domingo, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. E eu anotei aqui, ó, também, capítulo 4 do Evangelho, item 24 e 25, uma mensagem de São Luís, né? Sim. Ditada na Sociedade de Paris, pessoal, em 1859. Então, aí o reforço da tarefinha de casa, né, Antônio? Com certeza. Sempre buscarmos a instrução. O recado do Espírito de verdade para nós deve ser observado. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, meus queridos amigos. Eu também, da minha parte e da minha mãe querida que está ali, junto com o Cacá, desejo a todos um domingo de muita luz, de uma semana de muito trabalho, de muitas realizações no bem. Até mais. Cartas do Além. Nós vamos então propor mais uma carta psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Essa foi psicografada no dia 19 de fevereiro de 1983. O espírito que traz a comunicação tinha sido promotor público na cidade de Três Lagoas e desencarnou. Ele perdeu a vida por um disparo de arma de fogo pelas costas, quando ele estava atravessando uma rua na cidade de Três Lagoas, onde ele era promotor no Mato Grosso do Sul. O Hércio Arantes
registra essa carta, ele edita junto nesse livro chamado Retornaram Contando, pela editora de difusão espírita, Aide de Araras, e a esposa manda um comentário muito afetivo, dizendo que uma das características da mensagem que define a personalidade do marido dela, e várias coisas eu identifico para ela, mas é que eles tinham o hábito de conversar em inglês. Ele saía de manhã cedinho para trabalhar, deixava um bilhetinho em inglês para ela, ou quando chegava, ela estava trabalhando e ele não se encontrava, tinha sempre um bilhetinho dela em inglês, e eles tinham esse hábito. E durante a psicografia, o Chico começa a emitir recados em inglês, exatamente como ele fazia, mostrando a autenticidade da mensagem que Chico desconhecia desse hábito que esse casal tinha. A mensagem começa assim: querida, Deus nos abençoe. Eu estou presente aqui nestas folhas simples, tanto quanto me sinto cada vez mais vivo em sua memória. Venho pedir-lhe calma e coragem. O servidor da justiça não deve temer e nem tremer. Por isso mesmo, porque não me poderia ser possível alterar os autos de um processo que me formara de base da realidade, eu tive naqueles projetos o prêmio que me surpreenderam na rua. Então ele já está comentando que ele já tem consciência de que ali ele concluía a quitação de um débito dele com a reencarnação anterior. Mas eu sei que você é forte, que o nosso querido filho encontra em seu coração, o filhinho até 7 meses, ele, a esposa e um filhinho de 7 meses. Que o nosso querido filho encontra em seu coração o apoio duplo de que sou agora apenas a metade. Eu não desejo rememorar o acontecimento fulminativo que me retirou do corpo. Não foi um verdadeiro despojamento, qual se eu me visse sob ordens determinativas para a mudança de casa. Não consegui pensar. O corpo caiu de vez à maneira de tronco arrasado por lâmina oculta. E adormeci, sem querer, sonhando que eu voltava para casa. Olha, gente, ele está descrevendo o que ele sentiu. O corpo tombava sem vida e ele se sentia dormindo e sonhando. Que interessante, né, a desencarnação dele, espiritualmente falando. Eu beijava nosso filho, abraçava você, e com a ênfase de quem superara um assalto. Mas em seguida ao sonho de superfície, eu descia a um desmaio de profundidade, do qual eu despertei após uma parcela de tempo que eu ainda não sei precisar, em companhia de bisavós queridas. Aí ele dormiu mais profundamente e acordou ao lado de espíritos que já haviam partido para o mundo espiritual. Meu primeiro impulso foi o de retomar o caminho para Três Lagoas, no intuito de retomar a posição de esposo e de pai junto à família. E só então, na euforia de quem se reconhecia livre depois de pesada ameaça, é que vinha saber que as nossas vidas haviam sido desviadas do próprio curso, à afeição do rio que se biparte. Eu, no entanto, não alimentei qualquer dúvida. Se eu existia, você e o nosso filhinho também existiam igualmente aí, em algum lugar, e o rio das nossas existências se rearticularia de novo no tempo chamado futuro. Muito importante isso, gente. A gente vive muito o presente, e ele está dizendo já a fé de que no futuro eles vão se encontrar. Mas veja que interessante, é uma frase que a gente usa normalmente para quem fica. Tenha confiança, um dia vocês vão se reencontrar no futuro. E o interessante é que ele que está desencarnado é que diz que ele tem a certeza que eles vão se reencontrar no futuro. Mesmo ele podendo vir, encontrar, ver, assistir a vida dos seus entes queridos, mas o reencontrar mesmo é a hora que os dois todos estiverem desencarnados na pátria espiritual. E aqui me encontro com o nosso benfeitor José de Oliveira para rogar-lhe paciência e fé no poder supremo que nos rege os destinos. Peço a você, mas peço com todo o meu coração, não permita que o nosso pequeno se desenvolva com ideias de ressentimento e azedume
na vida íntima. Meu pai foi assassinado, não deixe ele crescer com isso. Três Lagoas é uma cidade de amigos generosos. Ali temos afeições que integram a nossa felicidade e a nossa vida. Aquela gente amiga, aquela terra dadivosa, não possui qualquer culpa naquilo que me aconteceu. O promotor é obrigado a promover a execução do que se lhe oferece na pauta da justiça. E o que me aconteceu surgiria em qualquer parte. Provavelmente a pessoa que passa aquela dor tem vontade de sumir daquela região, nunca mais viver naquela cidade. E ele vem dizer para não olhar para sempre para a cidade, para os amigos que estão ali, que eles não têm culpa, que em qualquer cidade que eles estivessem, ele teria que passar por essa situação. Eu estou aprendendo, então agora ele fala exatamente sobre isso, que a dívida caminha com o devedor, e sendo o meu débito resgatado, é nossa obrigação agradecer a Deus a possibilidade de havermos pago a conta que devo ter assumido na retaguarda das reencarnações. Não fosse a saudade e tudo estaria bem. No entanto, eu confio em sua capacidade de trabalho e resistência. Prossiga em seus estudos, auxilie o nosso filhinho na formação do futuro. Sei que você fará isso melhor do que eu mesmo. E quando você se levantar cada dia, ó os recadinhos, em inglês que ele dá. E quando você se levantar cada dia, recorde as palavras dos meus recados. I miss you. Sinto sua falta. E quando a noite venha para as nossas meditações em conjunto, sinta-me ao seu lado repetindo, Darling, I'm here. Querido, eu estou aqui. Eu não estou esnobando. Aí ele psicografa, quer dizer que ele está esnobando, é para ser identificado mesmo, né? Eu não estou esnobando e você sabe disso. É que nós dois tivemos uma felicidade toda única e tão grande que muitas vezes nós precisávamos dos dois idiomas a fim de nos manifestarmos. Creio que estas minhas notas darão a você e ao nosso filhinho, tanto quanto aos nossos amigos, a convicção de que sou eu mesmo a escrever-lhe. Estou liberto de qualquer amargura. Aprendi muito cedo que ninguém elimina a vida de alguém para se sentir feliz. Que ensinamento! Duas coisas, não está revoltado, não está magoado, não está amargurado. Ele já aceitou os desígnios de Deus. Por isso pode estar em paz no mundo espiritual. As pessoas que vão para o mundo espiritual sem aceitar as provas porque passam, elas não se adaptam ao mundo espiritual. Ficam num ambiente de harmonia muitas vezes, como se estivesse com o inferno dentro de si. Então ele diz que não, que ele está livre de qualquer amargura. E ele ainda diz que uma pessoa que tira a vida de alguém jamais faria isso para se sentir feliz. É por perturbação mesmo. Por isso me reconforto ao reconhecer que não traímos a nossa consciência. E daí ele vem encerrar numa frase toda em inglês. Darling, stay with God. You don't stay alone because we are together forever and ever. Querida, fique com Deus, você não está sozinha porque nós estamos juntos para sempre e sempre. Mas é Chico que está ali escrevendo, isso que é interessante, em inglês. Chico não sabe inglês, mas ele é médium e o Espírito está escrevendo na língua que ele quis, mostrando a autenticidade da mediunidade de Chico, que muitas e muitas vezes, se não na maioria das vezes, era mecânica. Quer dizer, era o braço dele quem escrevia, não era intuitivo, inspirativo. Era o braço que o Espírito tomava posse e escrevia como se fosse um prolongamento do seu braço, como nos ensina o livro dos médiuns. Querida, fique com Deus, você não está sozinha porque nós estamos juntos para sempre e sempre. Nada de pranto, coragem e confiança em Deus. Beijos ao nosso filhinho e para você, todo o coração do seu Lely, Manuel de Oliveira Gomes. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos,
às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.